Olá pessoal, eu sou Lisandra Souza, sou teleconsultora do Telesaúde Núcleo Santa Catarina e hoje nós vamos conversar sobre a integração do CIS pré-natal e do ESUS-AB. Bom, o Ministério da Saúde ele estabeleceu a estratégia ESUS-AB como a porta de entrada dos dados da atenção básica. O que isso quer dizer? Em algum momento, todas as informações da atenção básica vão passar por essa estratégia, pelo ESUS-AB, certo? Com o intuito, então, de reduzir o retrabalho das equipes, com o intuito de reduzir a digitação em vários sistemas de informação ao mesmo tempo. Tá? Então, o ESUS-AB ele é composto por um software, ele é um software versionado, então a cada versão nós temos melhorias, temos correções de bugs, e temos também essa integração de alguns programas com o ESUS para que se possa, então, alimentar somente um sistema de informação. Tá? Então, é por isso que a gente veio conversar hoje sobre a integração do CIS pré-natal com o ESUS. Então, a gente tem a nota técnica número 19, de 30 de novembro de 2017, que oficializa, que estabelece e que esclarece essa integração do CIS pré-natal com o ESUS-AB. Tá? Eu disponibilizei no final da apresentação todos os links, então depois vocês podem acessar as notas técnicas, tudo que eu coloquei aqui na apresentação. Então, sobre essa nota técnica, eu destaco dois pontos muito importantes, que é o ponto número 6 e o ponto número 7. O ponto número 6, ele nos coloca que as unidades de saúde que enviam informação para a estratégia ESUS-AB regularmente, já podem usar somente o ESUS-AB como porta de entrada das informações do CIS pré-natal. O que isso quer dizer? Se a minha equipe utiliza de forma completa o ESUS, envia os dados regularmente, envia informações, já enviou informações de 3 competências consecutivas, o Ministério ele veio monitorando todos os municípios desde setembro do ano passado. Então, esses municípios já estão sendo monitorados e já vão receber um aviso dentro do CIS pré-natal de que o Ministério já está recebendo as informações e que, a partir de 3 meses, esse município não vai mais conseguir digitar informações dentro do CIS pré-natal. Então, ele vai digitar somente dentro do ESUS. Por que esse aviso? Para evitar o retrabalho e duplicidade de informações, evitar que as equipes tenham que alimentar o CIS pré-natal e tenham que alimentar o ESUS-AB, certo? Então, é importante que as equipes fiquem atentas a essa questão do recadinho, do aviso que vai ter dentro do programa do CIS pré-natal. O ponto número 7, ele fala das equipes que ainda não conseguem enviar os dados de forma regular para o ESUS-AB. Então, se o envio não está regular, o CIS pré-natal ele não vai apresentar esse recadinho, esse alerta dentro do sistema. Tá? Então, essas equipes que ainda não têm esse alerta dentro do sistema devem continuar alimentando o CIS pré-natal e o ESUS-AB. Como então eu devo monitorar o envio dos dados? Como eu sei se os dados que eu produzo lá na minha equipe, através do ESUS-AB, eles estão chegando no Ministério? Porque a gente se pergunta, eu ainda não recebi o recadinho dentro do CIS pré-natal, o que está acontecendo de errado? Então, eu trouxe algumas telas como exemplo somente, e lá na tela de cima a gente tem a instalação local do ESUS-AB, que é o primeiro lugar que a gente deve monitorar. Então, todo município tem uma pessoa que é responsável pela instalação e ela tem o acesso de administrador da instalação. Então, eu trouxe para vocês a tela da transmissão de dados, o que a minha instalação está enviando para o Ministério. E a gente tem uma coluna que se chama Envio Online. Essa coluna deve ter sim, tudo embaixo. Tá? Então, todos os meus lotes devem estar enviados para o Ministério. Esse é o primeiro monitoramento que eu devo fazer. Um alerta. Os municípios que possuem um sistema próprio, quando ele importa lá o lote para dentro do sistema, ele consegue gerar um lotezinho que é um resuminho, que é das inconsistências desse lote. Então, o que esse município deve fazer? Corrigir as inconsistências e reenviar novamente e fazer esse monitoramento, se a sua instalação está enviando para o Ministério. Outra coisa que a gente deve fazer é monitorar também o site do CISAB. Por quê? Porque lá no CISAB é o que o Ministério recebeu, já processou e nos exibiu lá no site. Então, esse é o dado oficial, é o que a gente tem no site do CISAB. Tá? Por que é o dado oficial?
Porque lá no Ministério, todos os dados eles vão passar por um processo de validação. Tá? Esse processo de validação ele tem diversas notas técnicas que explicam tudo que o Ministério precisa e exige, né, das informações. Isso também vocês podem conseguir lá no final da apresentação através do link. Tá? Então eu trouxe como ilustração 2 telas lá do CISAB. Uma delas é que vai mostrar por fichas, né, e por competência, quantas fichas eu enviei de tal cadastro, quantas fichas eu enviei de atendimento e assim por diante. Outra tela que eu trouxe também para vocês é de baixo, que vai me dizer quantas equipes eu tenho no meu município e quantas enviaram, quantas não enviaram. Então é importante o município fazer um olhar bem atento, bem minucioso sobre o portal do CISAB, né, para verificar se os seus dados produzidos no município estão chegando e estão sendo validados no Ministério. Então, como eu devo monitorar os relatórios? Tá? Eu trouxe para vocês uma telinha que fala todas as informações que estão hoje disponibilizadas nos relatórios dentro do CIS Pré-Natal. A recomendação é que os municípios monitorem as informações de pré-natal e consulta de puerpério sempre através do CIS Pré-Natal, certo? Por quê? O ESUS ele tem um relatório, sim, de gestantes, mas ele é um relatório que não tem tantas informações. Então, hoje, a recomendação do Ministério é acompanhar dentro do CIS Pré-Natal. Então, para o ano de 2017, a nota técnica número 19, ela traz todo um cronograma, né, por trimestre, em que esses relatórios estão disponibilizados. Então, todo o ano de 2017, nós já conseguimos acompanhar lá dentro do CIS Pré-Natal. Tá? E aí, todos esses pontos que a gente tem hoje disponibilizados lá, eles serão acrescidos de mais informações para a próxima versão, né, do ESUS e a próxima atualização do CIS Pré-Natal. Então, eu destaco 3 pontos importantes para registrar, para monitorar e para avaliar os dados. O primeiro ponto é que o registro de todos os atendimentos, sejam eles de pré-natal, sejam atendimentos de puerpério, todos eles devem ter identificação do cidadão. Como vocês já sabem, o cidadão é identificado através do número do cartão SUS, através do número do CNS, certo? O segundo ponto é a questão do preenchimento dessas informações dos atendimentos. Então, eles devem ser de forma completa e correta. E o terceiro ponto é respeitar o envio dos dados dentro do prazo. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de prazo de envio de dados. Né? Afinal, qual é o prazo que eu tenho para enviar os dados do meu sistema para o ESUS, né, para a base do CISAB e, consequentemente, para alimentar o CIS Pré-Natal? Bom, todo início de ano, o Ministério lança uma portaria com essas informações. Então, a gente tem a portaria número 21, que foi lançada em 10 de janeiro deste ano, né, e institui os prazos. Como funciona isso? A competência ela é mensal, então ela inicia no primeiro dia do mês e acaba lá no último dia do mês. Então, por exemplo, o mês de março agora inicia hoje, no dia 1º, e vai até o dia 31. Então, essa é a competência de março. E eu tenho uma data limite para enviar os dados, que ela sempre vai acontecer até o dia 20 do mês subsequente. Então, o mês de março eu posso enviar dados até o dia 20 de abril. Por que isso, né? Por que funciona dessa forma? Bom, o ESUS-AB, ele envia os dados diariamente, né, automaticamente, da meia-noite às 6 da manhã. Então, eu vou fazer o atendimento na unidade de saúde e vou registrar os atendimentos em tempo real. Enquanto o paciente está comigo no consultório, eu vou registrar dentro do prontuário dele as informações, certo? Mas tem alguns atendimentos, algumas ações que elas são registradas exclusivamente através de ficha CDS. Por exemplo, a produção do profissional ACS, se o município não possui o tablet, ele precisa usar a ficha CDS disponibilizada pelo Ministério e em algum momento ele precisa digitar essa informação dentro do sistema. O mesmo serve para as atividades coletivas. Hoje é só através de ficha CDS. Então você precisa preencher o papel e em um outro momento digitar no sistema. Os atendimentos que acontecem fora da unidade. Então seja lá na rua, no domicílio, unidade móvel e assim por diante, todos esses atendimentos obrigatoriamente precisam ser informados através de ficha CDS. Então, precisa preencher o papel
e digitar no computador. Né? Como a estratégia SUS-AB ela é uma estratégia no âmbito nacional, nós temos diversas realidades, né, em muitos municípios. Então, tem município que vai ter computador para todo mundo digitar, outro não vai ter, e assim por diante. Então, o Ministério estipulou esses 20 dias a mais para que o município consiga se organizar nessa questão da digitação. O mesmo serve também para os municípios que possuem sistema próprio. Eles vão gerar um arquivinho do sistema próprio para colocar dentro do eSUS e pode ser que algumas informações eles não consigam fazer a conversão dos dados. Então, eles vão precisar corrigir, vão precisar reenviar esses dados. Então, por isso que a gente tem esse prazo de 20 dias, tá? Para o mês subsequente. A recomendação é que a gente sempre tente não deixar lá para o final, para o prazo final, para enviar os dados. Por quê? Porque pode acontecer de você deixar lá para o dia 19, para o dia 20, e aí o município teve uma pane, não tem internet, não tem luz, enfim, e aí você acaba perdendo o prazo para enviar essas informações, né, na competência certinha. Como registrar, então? Bom, eu trouxe a resolução número 7, que é de 24 de novembro de 2016. Essa resolução, ela define o prontuário eletrônico como modelo de informação para o registro das informações de saúde e da atenção básica. O que isso quer dizer? Que a resolução 7 nos diz que a gente precisa utilizar o prontuário eletrônico para registrar as nossas ações. Tá? Então, o que é o prontuário eletrônico? Né? A própria resolução nos traz uma definição. Entende-se como prontuário eletrônico um repositório de informação mantida de uma forma eletrônica, onde todas as informações de saúde, clínicas e administrativas ao longo da vida de um indivíduo estão armazenadas e suas características principais são, então, o acesso rápido, né, aos problemas de saúde. Então, quem já está utilizando o prontuário eletrônico já sabe que a gente consegue encontrar de forma muito rápida e fácil todos os problemas do cidadão no sistema. Né, todas as intervenções, as consultas, né, o que ele toma de medicamento, né, se ele já teve uma requisição de exame solicitada e assim por diante. Então, ele é um repositório eletrônico, tá? E a gente tem, então, a obrigatoriedade em utilizar esse repositório no dia a dia, nos nossos atendimentos. Então, agora a gente vai entrar no bloco das orientações, né? O que eu preciso preencher de informações para que o meu eSUS ele esteja alimentando as informações de pré-natal, né? Para que aconteça essa integração entre o eSUS e o SIS pré-natal. Então, a gente vai por pontos. O ponto número 1 fala sobre a identificação do cidadão. Então, como eu já falei anteriormente, para acontecer essa integração, a gente precisa que esse cidadão ele esteja cadastrado dentro do meu sistema eSUS através de ficha de cadastro individual. Não só isso, a gente precisa que esse cidadão ele tenha um número de cartão SUS lá na identificação dele, certo? Então, eu trouxe para vocês a fichinha aqui do cadastro individual, né, e ela está lá circulada a parte do CNS do cidadão. Então, esse é um campo que, para acontecer a integração, ele é obrigatório, tá? Então, fica um alerta. Vocês já estão atendendo o paciente dentro do sistema e esse cidadão, esse paciente, ele não tem um cartão SUS no seu cadastro. O que você precisa fazer? Solicita ao ACS que, né, acesse o sistema eSUS, vá em CDS, busque a fichinha dessa pessoa e complete lá com o número de cartão SUS, porque a gente precisa dessa identificação para essa integração. Aqueles municípios que não têm o ACS, então tem sempre alguém no município que fica responsável por essa digitação. Então é só procurar a fichinha no sistema e atualizar, né? Quando a gente não tem o cartão SUS, a gente consegue incluir nesse campo. O ponto número 2 é manter atualizados os campos de antecedentes obstétricos e antecedentes gerais. Né? O que é isso? Quando eu coloco um paciente em atendimento no sistema, né, eu vou clicar em atender, o sistema vai me apresentar essa tela que vocês estão vendo, né, com a folha de rosto. Na aba do canto esquerdo, a gente tem lá embaixo circulado antecedentes. Clicando em antecedentes, o sistema vai me mostrar aquela telinha do lado, que diz geral, pessoal, familiares e obstétricos. Então, eu preciso manter atualizados o primeiro e o último, que é o geral e o obstétrico. O ponto número 3. Informar a DUM pelo menos no primeiro atendimento da gestante. Bom, então vamos lá. Eu vou clicar no SOAP, que é para realizar o atendimento desse paciente. Vou preencher a parte subjetiva, né, com as informações que o paciente me traz.
Então, eu tenho um campo aberto para descrever todas as informações que essa paciente me trouxe. Posso também registrar através de um código SIAP, né? E logo abaixo eu tenho a parte objetiva do atendimento, que é a parte do exame físico. Então, eu tenho um campo para descrever todas as informações desse meu atendimento e tenho logo abaixo dele o quadradinho mulher. Esse campo ele pode ser preenchido em qualquer situação, tendo ou não uma suspeita de gravidez. Mas quando a gente já tem a confirmação, então pelo menos no primeiro atendimento dessa gestante eu preciso informar essa DUM. O ponto número 4, informar a altura e peso nos atendimentos. Então, seguindo lá na nossa parte objetiva do atendimento, a gente tem o quadrinho de antropometria. Então, quando a gente coloca lá altura e peso, o sistema já calcula o IMC. Tá? Uma pergunta bem recorrente. Na minha unidade de saúde, os profissionais realizam altura e peso lá no momento da escuta inicial. Posso manter assim? Posso. A nota técnica nos pede que no atendimento de pré-natal seja realizada a altura e peso. Então, a gente solicita que os profissionais que estão realizando, seja o enfermeiro, seja o médico, eles ou repitam se eles não têm, né, a balança na sua sala, ou eles façam, né, se desloca até a salinha que tem a balança e façam. Fica um alerta, porque muitas vezes a gente está fazendo o acompanhamento do paciente e aí tem alguma discrepância nos valores, né? A paciente diminuiu o peso ou aumentou muito, então é sempre bom que aconteça essa altura de peso lá na escuta inicial e também que aconteça dentro do atendimento lá na sala do profissional, tá? Para realizar um acompanhamento de forma mais completa e íntegra. Depois, na parte objetiva ainda, a gente tem o quadro dos sinais vitais, né? E tem a perguntinha do vacinação em dia, que é o nosso item 5, né? Que ele pede que a gente registre no atendimento se essa pessoa está ou não com a vacinação em dia. E aí a nota técnica nos traz quais são essas vacinas, né? Coloquei ali para vocês. Antitetânica, hepatite B, influenza e DTPA. Então, se tiver faltando alguma delas, eu vou responder que não. E aí todas as consultas, né, eu vou refazer a pergunta, vou rever, né, se esse paciente está ou não está em dia e toda consulta esse campo vai vir em branco e vocês vão assinalar conforme, né, as informações desse dia. Depois a gente tem o campo de glicemia, também se for realizado o profissional pode registrar. Tá? O que eu vou destacando para vocês é o que a nota técnica vai pedindo, tá? Então ele vai sempre estar lá em cima por pontos. Depois a gente tem o ponto número 6, informar a solicitação e o resultado dos exames. Né? O que isso quer dizer? Se um exame ele foi solicitado através do PEC prontuário, seja por um profissional ou por outro, não importa, se foi solicitado pelo PEC prontuário, todos eles estarão listados nesse momento do atendimento, na parte objetiva, no bloco exames solicitados e ou avaliados. Então, como vocês podem ver ali, a gente tem uma série de exames que já foram solicitados, né, ali no dia 15 de fevereiro, como vocês podem ver. E lá onde diz resultado, a gente tem um que já foi avaliado e todos os outros não. Então, se eu tiver o resultado do exame, eu vou fazer essa avaliação, eu vou registrar o resultado do exame, certo? Então, para registrar o resultado do exame, eu clico naquele ícone lá de flechinha e anoto o resultado. Tá? O item 7... ele fala para informar, então, a idade gestacional, utilizando o resultado do exame de ultrassonografia obstétrica. Então, eu cliquei ali para mostrar para vocês como que a gente registra e avalia o resultado de um exame. Então, eu cliquei lá para colocar o resultado do exame e o sistema já me mostra. A solicitação, ele vem o nome do exame, a data em que ele foi solicitado, lá do ladinho direito, quem foi o profissional que fez essa solicitação de exame, e logo abaixo a gente tem aquele bloco, né, de resultado de exame específico. Então, a gente vai anotar a idade gestacional nesse bloco, tá? Um pouquinho mais abaixo a gente tem outras informações que podem ser registradas através do campo descritivo, como também a parte ali de data de realização e data de resultado. Bom, mostrei para vocês como que a gente faz o registro da avaliação do exame. E agora ficou faltando, então, como acontece a solicitação do exame. Vamos lá. A solicitação do exame, ela acontece através da ferramenta Exames. Essa ferramenta, ela está disponível lá no rodapé da página, lá embaixo, terminando o SWAP, na parte do planejamento, tá? Então, como vocês podem ver, circulei lá para vocês bem no rodapé mesmo. Então, clicando lá no ícone de exames,
o sistema vai mostrar essa tela. Então, a gente tem duas opções: exames comuns e exames de alto custo. Então, clicando em exames comuns, eu tenho um campo que é de preenchimento obrigatório, né? Ele possui aquele asterisco azul que me indica isso, que ele diz que eu preciso preencher dados clínicos do paciente. E depois eu tenho por grupos de exames, gestante primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Essa é uma ferramenta que nos auxilia bastante, porque eu não preciso ficar procurando exame por exame, ou pelo nome, ou pelo código SIGTAP. Eu posso apenas clicar ali no trimestre gestacional que eu desejo, e aí o sistema vai abrir aquela telinha do lado. Então, ele vai me mostrar todos os exames preconizados pelo Ministério nesse trimestre gestacional. Então, eu preciso selecionar os exames que eu desejo solicitar para o paciente e salvar. Então, pessoal, só para frisar para vocês, é muito importante utilizar a ferramenta Exames para fazer a solicitação do exame. Por quê? Porque a nota técnica é clara, ela nos pede que o profissional ele faça a solicitação e ele faça a avaliação. E essas duas ações elas só acontecem se esse exame foi solicitado pela ferramenta. Tá? Por que eu estou frisando isso? A gente sabe que tem muitos municípios com realidades totalmente diferentes, então alguns vão ter impressora, né, para imprimir a solicitação e já entregar para o paciente, e outros não vão ter. Então, aqueles municípios que não têm impressora, que ainda fazem a solicitação à mão, não tem problema, você precisa entregar, né, a solicitação para o paciente, mas você precisa usar a ferramenta para essa informação ficar registrada no sistema, para que na próxima consulta você consiga anotar o resultado, né, fazer a avaliação desse exame. E para que aconteça a integração, a gente precisa então desses dois passos. O ponto número 8, a identificação do problema e condição avaliada. Então, retomando o nosso preenchimento do método SOAP, a gente preencheu o subjetivo, o objetivo e aí em seguida a gente tem a avaliação. No campo avaliação, a gente tem um campo descritivo, que vocês podem escrever todas as impressões de vocês, e tem um campo que ele é de preenchimento obrigatório, que é o campo problema e ou condição detectada. Então, para os profissionais enfermeiros, a gente vai ter o asterisco azul, que representa o campo de preenchimento obrigatório, no CIAP 2. Para os profissionais médicos, nós temos lá o asterisco azul no campo CID 10, certo? Então, esse é um campo de preenchimento obrigatório, eu preciso colocar alguma informação e a nota técnica, ela nos traz, né, uma série de CIAPs e CID-10 que podem ser utilizados, né, podem ser registrados nesse atendimento de pré-natal, certo? Nossa recomendação, faça a impressão da nota técnica e tenha em mãos, né, essa lista de códigos, porque a gente não consegue decorar e, enfim, tem muitos atendimentos diferentes, então é interessante que vocês tenham acesso a essas informações para verificar se encaixa dentro da avaliação, né, que vocês estão fazendo do paciente. Voltando então à tela, a gente tem o item 9, que é informar se a gravidez foi planejada. É só uma pergunta que eu preciso responder sim ou não, tá? Essa perguntinha, ela vai aparecer no bloco ali de baixo, como vocês podem ver, que se chama pré-natal primeira consulta. Esse bloco, ele só vai aparecer nesse atendimento, nesse primeiro atendimento, quando eu coloquei lá um CIAP ou um CID-10 relacionado à gestação, tá? E aí o sistema vai habilitar para mim esse bloco de primeira consulta de pré-natal. Se o profissional que está realizando o atendimento, ele não deseja fazer a primeira consulta de pré-natal naquele momento, ele vai fazer um agendamento, por exemplo, com um enfermeiro. Tá? Então, ele não tem a obrigatoriedade de preencher todos aqueles campos, do tipo de gravidez, edema e assim por diante, certo? Mas a recomendação é que já preencha se a gravidez ela foi planejada, né? Porque foi nesse momento que você incluiu a paciente no sistema como gestante, certo? O item 10, informar a realização dos testes rápidos. Então, eu terminei de preencher todo o meu método SOAP e finalizei o atendimento. O sistema ele vai me apresentar essa página, uma segunda página, que eu vou ter lá o tipo de atendimento, se o atendimento foi compartilhado e o bloco procedimentos realizados. Então, como eu coloquei um CIAP ou um CID-10 que era relacionado à gestação, então o sistema já mapeou para mim e já me trouxe o código SIGTAP e a consulta de pré-natal. Tá?
E nesse momento, eu preciso registrar todos os outros procedimentos que eu realizei nessa consulta. Seja teste rápido, seja coleta de CP, seja um curativo, uma administração do medicamento e assim por diante. Então, tudo que vocês realizarem de procedimentos, vocês devem registrar nesse momento da consulta. Tá? Fiz uma coleta do material de exame laboratorial, é nesse momento que eu registro, certo? A nota técnica, ela nos traz 3 testes rápidos. O de gravidez, o de sífilis e o de HIV, tá? Uma pergunta bem recorrente. Meu município oferta outros testes rápidos. Devo registrar? Sim. Tudo que vocês fizerem de teste rápido não são iguais a esses, mas são outros. Registro? Sim. Por quê? Cada procedimento, ele tem um código SIGTAP, né? Então, ele tem uma especificidade de registro. Então, tudo que vocês registrarem, realizarem, registrem. E agora, então, a gente entra na parte de orientações para o preenchimento das informações de puerpério. Então, o ponto número 1, ele se repete, né? Então, a gente tem um paciente dentro do sistema, vai registrar um atendimento de puerpério, esse paciente precisa ter a identificação do cartão SUS, tá? Então, eu trouxe de novo para vocês a tela da ficha de cadastro individual. Então, o paciente precisa estar cadastrado pela ficha de cadastro individual e precisa ter um número de cartão SUS. O ponto número 2, ele se repete também. A gente precisa manter atualizados os antecedentes gerais e os antecedentes obstétricos. Onde está isso? Quando eu clico para atender o paciente, na aba que eu tenho no canto esquerdo, né, lá embaixo eu tenho antecedentes. Clicando ali, eu consigo atualizar todas as informações desse paciente. Ponto número 4. Informar a altura e peso nos atendimentos. Então, a mesma orientação, né? O paciente está em atendimento comigo, vou verificar a altura e peso dele, tá? Já foi feito numa escuta inicial, né? Eu confio na minha equipe, está certo o valor, né? Então, posso repetir? Posso repetir. Eu tenho disponibilização para utilizar uma balança. Devo fazer? De preferência, deve fazer. A nota técnica pede que o profissional registre nos atendimentos. Ponto número 5. Identificação do problema e condição avaliada. Então, preenchendo todo o método SOAP, lá na parte da avaliação, a gente tem lá, então, o CIAP para os enfermeiros preencher, o CID-10 para o profissional médico. Então, nesse momento, os profissionais, eles têm aqui uma listinha que eu trouxe para vocês, que a nota técnica nos coloca, de todos os CIAPs e todos os CID-10 que podem ser utilizados para esses casos de atendimento de puerpério. Tá? Então, a gente vai preencher, eu coloquei ali para vocês, ó, o W18, por exemplo, né, que é sinais e sintomas pós-parto. Então, a gente já encerrou, né, uma gestação do paciente, iniciou com os atendimentos de puerpério. Sugestão. Essa informação, gente, ela não está na nota técnica. O Núcleo Telesaúde coloca como sugestão para os municípios, no final do atendimento, lá em procedimentos realizados, que os municípios coloquem o SIGTAP, né, de consulta puerperal. Por quê? Porque puerpério, ele vai ser um procedimento, então é uma consulta de puerpério. Então, lá no final, a recomendação é que se coloque através de código SIGTAP ou através do nomezinho. E no final aqui a gente tem todas as notas técnicas que eu falei para vocês, né? Os links todos para vocês conseguirem acessar. Acho que é isso. E os nossos contatos. A primeira pergunta é em comum entre o município de Agronômico e o município de Taubaté. Eles perguntam como fica a alimentação do CIS pré-natal para quem tem sistema próprio. Certo. A alimentação do CIS pré-natal, ela vai continuar acontecendo somente se o município não está conseguindo fazer a integração, tá? Eu vou voltar aqui a tela. Posso voltar aqui ainda? Para mostrar para vocês. O que acontece? O eSUS, ele já contém todos os dados que o CIS pré-natal precisa. Então, se a gente utiliza o eSUS ou utiliza o sistema próprio e contém esses dados, a gente precisa monitorar se os dados estão sendo enviados, se o Ministério está recebendo essas informações lá no portal do CISAB.
Se, independente se eu uso só o ESUS ou se eu uso o sistema próprio, se meus dados estão sendo recebidos pelo Ministério de forma regular, que é como diz aqui no item 6, o meu município ele vai receber uma sinalização dentro do SIS pré-natal. Então, independente de sistema próprio ou ESUS, vocês precisam monitorar o envio de dados, o portal do SISAB e o SIS pré-natal. A partir do momento que você recebeu o alerta, a sinalização dentro do SIS pré-natal, quer dizer que as suas informações estão chegando lá no Ministério. E aí o que quer dizer? Que você só vai conseguir continuar acessando e digitando dentro do SIS pré-natal dentro de 3 meses. Passou 3 meses, você só vai conseguir visualizar os relatórios. Você não consegue mais digitar dentro do SIS pré-natal. Não sei se foi claro. Pessoal, se não ficou muito claro, por favor, pergunta de novo que eu tento explicar com outras palavras. A segunda pergunta é do pessoal, novamente o pessoal de agronômica, que pergunta até quando eles podem utilizar o SIS pré-natal web até o sistema deles se adequarem. Então, vocês vão receber um aviso dentro do SIS pré-natal dizendo que dentro de 3 meses, né, vai acontecer a suspensão, né, definitiva do SIS pré-natal para vocês. Então, você está digitando lá no seu sistema e não tem certeza se está conseguindo alimentar o SIS pré-natal. Você entra no SIS pré-natal, não recebeu o aviso ainda. O que eu preciso fazer? Alimentar os 2 sistemas. O ESUS, né, através lá do SISAB, e o SIS pré-natal. A partir do momento que você recebeu o aviso, você consegue só digitar informações dentro do SIS pré-natal em 3 meses. Depois disso, não consegue mais digitar. Ok. A próxima pergunta é de Divinolândia. O número do SIS pré-natal vai ser gerado pelo ESUS? Não. O ESUS ele não gera nenhum número e a nota técnica ela não faz referência a nenhum número também. Tá? Nós já encaminhamos, o Núcleo Telesaúde já encaminhou para o Ministério essa pergunta. Se esse número ele vai continuar existindo, como que vai acontecer? Porque a principal dúvida dos municípios não é em relação ao número, e sim a relação à questão do financiamento, né, que os municípios ou o hospital precisa gerar, enfim, em relação a esse atendimento, né? Então, hoje a gente está falando só da parte da atenção básica, tá? Então, dentro do ESUS, atenção básica, a gente não tem nenhum número gerado e a nota técnica também não faz referência a nenhum número. Papanduva, a referência para alto risco está solicitando o número SIS pré-natal? Então, hoje os atendimentos SIS pré-natal, eles acontecem todos através do ESUS-AB. E dentro do ESUS-AB, a gente não tem nenhum campo que solicite esse número do SIS pré-natal. Tá? Então, eu não vou saber te dizer se de repente depois do atendimento, quando esse paciente for, né, para o momento de parto, se esse número será solicitado em função de ser alto risco, tá? Então essa informação eu não tenho para vocês. Lembrando que vocês podem mandar essas perguntas no formato de teleconsultoria para o serviço de teleconsultoria do Telesaúde Santa Catarina. É só vocês entrarem no nosso site e solicitarem uma teleconsultoria. A próxima pergunta é de Araranguá. Vamos cadastrar no SIS pré-natal e acompanhar pelo PEC? Não, ao contrário. A gente vai registrar a porta de entrada da atenção básica, ela toda através do ESUS-AB. O que é o ESUS-AB? O que é a estratégia ESUS-AB? Ela é composta pelo software PEC e ela é composta pelo software CDS. Hoje nós nem conversamos sobre o software CDS. Por quê? Porque a gente tem a obrigatoriedade em utilizar o prontuário eletrônico, que hoje a gente tem esse disponibilizado pelo Ministério de forma gratuita, que é o PEC, né? Prontuário Eletrônico do Cidadão. Então, eu vou cadastrar e registrar tudo dentro do PEC Prontuário. E o que eu preciso fazer? Eu preciso monitorar se o meu SIS pré-natal ele está sendo alimentado. Se ele estiver sendo alimentado, né, através do SISAB, através das informações que eu envio para o SIS pré-natal, através do meu PEC Prontuário, o meu SIS pré-natal vai me dar um alerta. A partir do momento que o município recebeu o alerta, quer dizer que o SIS pré-natal está sendo alimentado. Então, você só vai digitar informações dentro do PEC Prontuário, certo? Só para complementar, o que a gente pede para os municípios? Esse é um momento delicado, porque é um momento de transição, né? A gente está alimentando um programa, né? Está acostumado a alimentar 2 programas, que é o ESUS e o SIS pré-natal, e aí fica essa dúvida, né? Quando que eu devo parar de alimentar? Então, voltando na questão do monitoramento,
tá? A gente pede para os municípios monitorem o CIS pré-natal. Recebeu o alerta, né? Como diz aqui na nota técnica, no item 6, recebeu o alerta, quer dizer que o seu CIS pré-natal já está sendo alimentado. Então, eu não preciso ter retrabalho, né? Não preciso ter essa questão de duplicidade de informação. Eu vou alimentar só através do ESUS-AD. O CIS pré-natal, ele vai ficar apenas para consulta, né? A nota técnica nos coloca lá uma série de relatórios, de informações, né? Que serão obtidas através dos relatórios do CIS pré-natal. Hoje, as informações disponibilizadas são essas que vocês conseguem ver aqui, que é o número de gestantes cadastradas por faixa etária, né, as captadas até a 12ª semana e assim por diante. Mas o Ministério já está trabalhando para melhorar esse relatório, para nos trazer mais informações. Então, futuramente, quando a gente já tiver com todos os dados integrados, o CIS pré-natal ele vai ser apenas consultivo, apenas para questão de monitoramento e emissão de relatórios. Ok. A próxima pergunta foi uma dúvida que surgiu entre o município de Divinolândia e Joinville. Eles falam que as maternidades usam o número do CIS pré-natal para faturar o procedimento de partos. A referência, a Joinville comenta, né, que a referência usa o número do CIS pré-natal para faturar o procedimento de parto e o pagamento da AIH. Como ficará? Então, essa informação eu não tenho para passar para vocês. Né? Primeiro porque o ESUS ele não gera esse número. E segundo, porque a nota técnica ela não faz nenhuma referência, né? Como esses procedimentos eles são processados, né, em média e alta complexidade, então foge um pouquinho do nosso escopo aqui, que é só a atenção básica. Então eu vou pedir para vocês entrarem em contato com a Coordenação de Atenção Básica do Estado, né, para tirar um pouco mais dessas dúvidas que fogem um pouquinho dessa parte da atenção básica, né? Nossa oitava pergunta vem do município de Orleans. Os municípios recebem pelo faturamento do CIS pré-natal web. Como que vai ficar? Essa pergunta eu também não vou saber responder, tá? Porque hoje o que a gente tem na nossa web palestra é a questão mesmo da integração que a nota técnica número 19 nos traz, né? O que eu preciso registrar e de que forma, né, eu vou conseguir saber se meu município já está alimentando ou não, né? E não faz nenhuma referência à questão de financiamento. A gente tem um comentário aqui de Luiz Alves, talvez você possa ajudar, o pessoal de Luiz Alves. Ele fala que entende que o número do CIS pré-natal será o próprio cartão do SUS. E eventualmente a pessoa tem 3 ou já vi mais números de cartão SUS. Daí é bacana unificar todos os cadastros primeiro. Ou não, né? Daí entra a dúvida novamente de como gerar o CIS pré-natal. Então, muito obrigada pela colocação, né? O que acontece? Dentro do ESUS-AD, toda e qualquer informação ela é vinculada através do número do cartão SUS. Então, se o paciente vem em atendimento, quem é esse paciente? É um número de cartão SUS. Se o ACS faz uma visita domiciliar, para quem ele visitou, quem ele acompanhou, é um número do cartão SUS. Participei de uma atividade coletiva, quem participou? O número do cartão SUS identifica. Então, esse é um número que ele faz toda a vinculação entre os procedimentos e todos os registros que acontecem na atenção básica. Eu não consigo responder para você se vai ou não vai continuar tendo esse número que o CIS pré-natal gerava, porque a gente não tem essa informação, a nota técnica não faz nenhuma referência. O que acontece em relação ao cadastro do cidadão? O cidadão tem mais de um número de cartão SUS, ele tem vários cartões dentro do meu sistema ESUS. Lá no Ministério ele tem diversos também. Toda vez que eu envio as informações do meu ESUS-AB para o Ministério, eles conseguem fazer essa unificação e entender que aquele indivíduo que tem o cartão A, B, C e D é o mesmo do A. Então, lá no Ministério, essa conferência e essa unificação já acontece, né? Se vocês verificarem lá nos relatórios que a gente tem dentro do CISAB, na parte dos indicadores, a gente tem lá o número de cidadãos do município, né, dos cadastros. Então, se vocês verificarem lá já está limpo, né? Então, se eu enviei 3 cadastros de um indivíduo, né, 3 números diferentes, lá no Ministério só conta 1. Então, isso já acontece lá. Na nossa instalação local de ESUS, isso ainda não acontece, tá? O Ministério já está trabalhando para que na instalação local os municípios consigam fazer essa higienização, né, para melhorar a questão de processo de trabalho. Né? E aí não ter esse problema, né, diário de vários indivíduos com o mesmo número ou com números diferentes. Pessoal de Orleans novamente.
com essa integração do SIS pré-natal no eSUS, não será mais necessário o elementar web? E quanto aos ambulatórios que não possuem o eSUS? Então, hoje o eSUS-AB ele é só para a parte da atenção básica, tá? Então, todos que utilizam, todos os profissionais da atenção básica devem utilizar o eSUS-AB, tá? Outras áreas da saúde que ainda não utilizam o eSUS-AB têm suas formas de registro de informação, né? Tem a questão do CIA, né, para alimentar os procedimentos de média e alta complexidade e assim por diante, que não é o nosso foco de hoje, né? O que acontece? Esses municípios, eles devem, municípios devem trabalhar com a integração, alimentar o eSUS de forma completa e monitorar lá no site do SIS Pré-Natal. O SIS Pré-Natal vai lançar um alerta para o município se ele está recebendo as informações de forma contínua, tá? O município recebeu o alerta, quer dizer que o seu município já está conseguindo fazer essa integração. Então, ele não precisa mais digitar dentro do SIS Pré-Natal. Bom, vamos retornar aqui com a pergunta de Lages. Bom, o SIS pré-natal continuará na atenção especializada? Então, eu não tenho essa resposta para você. A única resposta que eu tenho hoje é em relação à atenção básica, né? Que os profissionais, eles vão fazer como porta de entrada somente o eSUS-AB, certo? Então, a parte especializada não tenho a resposta para dar para você. Como o pessoal de Franco da Rocha, como fica a numeração do SIS pré-natal? Então, a gente não tem essa informação. A nota técnica ela não faz nenhuma referência ao número de SIS pré-natal. E o eSUS-AB, ele não gera nenhum número de SIS pré-natal. Então, eu não tenho essa resposta. Pessoal, a gente entende a angústia dos municípios em relação ao número de SIS pré-natal, porque nenhum lugar está fazendo referência a esse número, né? E o eSUS não gera. O Núcleo Telesaúde já encaminhou essa perguntinha para o Ministério. A gente ainda não recebeu retorno, por isso que hoje a gente não tem essa resposta aqui na web, tá? Assim que nós tivermos um retorno, a gente vai publicar nas nossas redes sociais, vai publicar, né, no portal do Telesaúde e nos fóruns, né, que vão acontecendo dia SUS nas duas sextas-feiras do mês. Então a gente pede que vocês sempre acompanhem, né, conosco, que assim que a gente tiver retorno ou tiver mais respostas, com certeza a gente vai trazer para vocês. Bom, pessoal de Divinolândia, como corrigir as inconsistências quando os computadores estão centralizados em rede? Não sei quais inconsistências vocês estão fazendo referência. Mas então, o eSUS, a gente trabalha com ele em rede, né? Então, a instalação de eSUS, ela fica em uma máquina apenas e todas as outras acessam pela rede, tá? O que isso quer dizer? Que qualquer uma dessas máquinas que estão em rede podem produzir informações e todas elas vão parar em um mesmo lugar, numa máquina centralizadora. Questão de inconsistências, possivelmente seja um município que utilize sistema próprio, né? Quando a gente tem inconsistências, é por alguma questão que o sistema talvez não tenha conseguido fazer a conversão dos dados, né? Então, quando você coloca o arquivo do seu sistema próprio dentro do eSUS, ele faz uma breve conferência, né? E aí, nessa breve conferência, se tiver alguma inconsistência, você consegue gerar esse relatório. Aí você gera o relatório, faz toda a correção e faz novamente a transmissão de dados, tá? Por que a gente fala uma breve conferência? Porque lá no Ministério, todos os dados passam por um processo de validação. Por isso que o portal do CISAB é o lugar onde a gente vai obter o dado oficial do nosso município, tá? Então, lá no Ministério, eles vão passar todos por um processo de validação, né? E aí, o que foi aceito pelo Ministério será publicizado lá no portal do CISAB, tá? O que não foi aceito pelo Ministério, a gente consegue identificar o que e como, né, aconteceu erro? Não, a gente não tem acesso a isso, tá? Então, o que a gente pede para os municípios? Toda vez que vocês, nos municípios que utilizam um sistema próprio, toda vez que vocês forem colocar um arquivo do sistema próprio dentro do SUS, tentem fazer isso de uma forma mais frequente, talvez uma vez por semana, né? Por quê? Porque aí a gente consegue diminuir o número de informações dentro de um lote só e conseguir identificar o que pode ser que está com erro, né? O que não chegou no Ministério. Olha, lá no Ministério chegaram 3 fichas de atendimento. Tá, e onde estão todas de cadastro? Então, o problema está naqueles cadastros daquele lote. E aí eu consigo, de uma melhor forma, identificar os problemas, tá? E também pela questão do prazo de envio que a gente já conversou anteriormente, né? Para não deixar acumular lá para o final do prazo,
né? Porque se eu tiver muitas inconsistências nesse lotezinho, eu vou ter dificuldade para corrigir tudo em tempo hábil e talvez tenha algum problema técnico de informática, né, questão de computador, de internet, e eu não consiga enviar dentro do prazo. Tá? Então, talvez seja isso que o município está referindo sobre as inconsistências. Não sei se consegui responder. E só emendando, o pessoal de Divinolândia comentou que eles não têm sistemas próprios, somente o ESUS. Nesse caso, como corrigir as inconsistências? Será que essas inconsistências são dos cadastros? Pessoal, peço para vocês escreverem lá para a gente. Especificar, né? Que inconsistências são essas? Porque quando a gente usa somente o ESUS, a gente só tem um relatório de inconsistência, que é o de cadastros. Tá? A gente tem no Núcleo Telesaúde um material que ele está disponibilizado, aconteceu um fórum, que é das inconsistências dos cadastros. Tá? Esse material ele está em PDF, tá? E o município pode acessar o portal do Telesaúde para usar esse material para trabalhar. O que acontece? O manual do ESUS ele não nos traz nenhuma informação, nenhuma referência sobre essas inconsistências de cadastro. Então, o que o Núcleo Telesaúde fez? Fez testes, conversou com municípios, pegou algumas experiências e elaborou um material com o problema da inconsistência, o que ocasiona essa inconsistência e como corrigir essa inconsistência. Então, eu recomendo que vocês entrem no portal, procurem lá por inconsistências de cadastros, que vocês vão encontrar. Tá? Tem os prints das telas, né, o que pode ter acontecido de errado, como corrigir. Ok. Ela comentou que são os cadastros individuais e domiciliares da máquina, não conferem com a base do sistema CESAB. Certo. Isso. A nossa recomendação é que se mantenha sempre o ESUS atualizado. Hoje a gente está na versão 2.2.16. Tá? É muito importante atualizar? Sim. Por quê? Porque a cada versão a gente tem algumas correções de problemas que foram apresentados em versões anteriores, tem questões, itens novos, né? Tem integração de programas, então é importante, eu preciso ter a versão atualizada para alimentar o sistema natal? Precisa, porque a versão atualizada vai ter todos os itens que a nota técnica nos pede, né? Vai ter lá a tabela SIGTAP atualizada e assim por diante. Então, o que a gente pede para o município que está com esse problema nos cadastros? Verifique se o ESUS está atualizado, gere lá o relatório de inconsistências e pegue esse material. E aí vocês vão conseguir identificar cada um dos problemas, né, e fazendo as correções. Ok. A próxima pergunta é de Luiz Alves. Como eu consigo monitorar esses dados se eles estão sendo enviados? Então, a gente eu coloquei aqui uma tela com duas maneiras de monitorar o envio de dados. Eu vou voltar aqui. Como monitorar o envio de dados, é bem no início. Tá. Então, a primeira maneira de monitorar o envio de dados é através da instalação local de vocês. Tá? Então, com o login e senha de administrador da instalação, você vai entrar em transmissão de administração, depois transmissão de dados e depois controle de envio de fichas, o que eu estou enviando para o Ministério. Aquele primeiro quadradinho é essa tela do controle de envio. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho lá o número do lote, a data e horário que ele foi criado, né? A data e o horário que ele foi enviado e a quantidade de informações, de fichas que eu tenho dentro desse lote. Tá? Logo após, eu tenho uma coluna que diz envio online. Ali no envio online, eu preciso que apareça tudo sim na minha instalação. Quer dizer que a minha instalação está enviando para o Ministério. Tá? O envio para o Ministério, ele já está configurado automaticamente no ESUS de vocês. Tá? Isso é uma coisa que já veio automática. Então, eu preciso monitorar isso, se a minha instalação está enviando. Lisandra, acessei lá e aparece como envio online não. Então, é um alerta. Minha instalação tem informação, tem lote ali parado e não está sendo enviado para o Ministério. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar a conectividade, preciso verificar se o meu computador não está hibernando, né, no horário que ele faz o envio, ele já está programado para enviar da meia-noite às 6. Então, eu preciso verificar se essa máquina não está hibernando. Outra coisa que eu preciso verificar é se a minha porta 8080 está liberada. Então, eu tenho que liberar o firewall do Windows lá, a porta de entrada e a porta de saída, né? Por quê? Porque a minha máquina está centralizando informações. Então, eu preciso receber nessa máquina as informações dos outros computadores que estão em rede e eu preciso que a porta de saída esteja liberada para eu enviar para o Ministério, certo? Outro lugar que a gente precisa monitorar a questão do envio de dados é no portal do CESAB.
Então, lá vocês vão entrar lá no portal do CISAB, tem a parte do acesso restrito, né, que aí a gente vai ter uma série de informações mais detalhadas do município, né, por equipe, por quantidade de fichas, né, por aplicação utilizada e assim por diante. Então, eu preciso toda a vida entrar lá e monitorar quantas fichas o Ministério recebeu nesse mês, quantas ele recebeu de cadastro individual, quantas de atendimento e assim por diante, tá? Por que eu falo isso? Porque pode acontecer de você entrar lá, por exemplo, e aí no mês de fevereiro você tinha lá 2 fichas de atendimento. Fica um alerta. Com certeza meu município fez muito mais, né? Não, nós estávamos todos trabalhando, então com certeza é mais de 2. Então o que quer dizer? Quer dizer que o Ministério processou as informações, mas só 2 daquelas informações elas foram aceitas. Então o que pode estar acontecendo de errado? Então a gente tem que voltar um pouquinho lá na nossa instalação, no nosso município, e identificar os problemas e os erros, certo? Para poder reenviar para o Ministério. A telinha de baixo que eu trouxe aí para vocês como exemplo, ela nos mostra o número total de equipes do município. Então eu trouxe um exemplo ali, que é um município que tem 3 equipes. E aí ele tem uma coluna que diz quantos por cento não enviou, quantos por cento enviou. E aí você consegue verificar, ó, das 3 equipes ali, por exemplo, 100% enviou os dados. Então essa é uma outra forma de monitorar também, tá? Lembrando e salientando, o dado oficial é sempre o dado do CISAB. A sua instalação local, ela pode enviar tudo o que você tem de informação, mas lá no CISAB os dados vão passar por uma série de processamentos, né, para a questão de validação, e aí eles vão ser publicizados. Uma outra observação que eu gostaria de fazer com vocês é a questão do CNES, tá? A gente tem recebido muitas ligações dos municípios em relação a esse problema. Eu estou enviando a produção, mas né, não está chegando, ou tem uma equipe que está com um número exorbitante de atendimentos e a outra quase nada, mas as 2 trabalham iguais. Então fica um alerta. O município ele precisa manter a base do CNES toda atualizada. Então a minha equipe, meu grupo funcional, ele precisa estar devidamente cadastrado no CNES. Então, o profissional A trabalha na equipe 1, ele precisa estar bem certinho, o profissional na equipe 1. E lá no município, ele precisa, o profissional A, realmente trabalhar e produzir pela equipe 1, tá? Por que a gente fala isso? Acontece muito equívoco, tá? Muito equívoco. Por exemplo, vou dar um exemplo da equipe de NASF. A equipe de NASF, ela fica itinerante no município, tá? Como que ela vai produzir informações? Sempre com o número do CNES e o INE de NASF, independente do lugar que ela esteja no município. Se ela está lá na unidade C, na unidade F, não importa. A produção dela é com CNES e INE de NASF, tá? Por quê? Porque quando a produção dela chegar lá no Ministério, o Ministério vai fazer uma conferência. Esse profissional A está lotado na unidade 1? Não está, não. Desconheço. Então, ele ignora essa produção, tá? Então, essa também é uma questão de alerta que fica para os municípios para realizar esse monitoramento. Eles perguntam se o município pode parar de alimentar o SIS Pré-Natal Web e passar a alimentar através do ESUS sem receber a notificação? Não recomendamos. Por quê? Se o município não recebeu o alerta, quer dizer que o seu envio de dados para o CISAB ele ainda não está de forma regular. A nota técnica, ela deixa bem claro, aqui ó, no item 7, né, que não... aquelas unidades de saúde que não estiverem enviando informações de forma regular para o CISAB, deverão manter o registro do SIS pré-natal. Divinolândia, estou usando os 2 sistemas. Até quando posso fazer isso? Então, você deve utilizar os 2 sistemas até receber o recadinho. Recebeu o alerta lá no SIS pré-natal, quer dizer que você em 3 meses terá o acesso bloqueado. Quer dizer que você não vai conseguir digitar no SIS pré-natal. Pessoal de Princesa. Quando o atendimento da gestante, do atendimento da gestante pela nutricionista e outros profissionais, tem como ativar o ícone de pré-natal? Na verdade, não, porque o que acontece? O pré-natal ele vai estar disponível, aqueles ícones, para os profissionais médicos e para os profissionais enfermeiros. Os demais profissionais, eles vão utilizar o ESUS de forma completa, mas eles vão conseguir fazer o acompanhamento, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Nessa tela, onde a gente clica para atender o paciente, a gente tem o botãozinho acompanhamento ali, que é um azulzinho. Qual slide? É o que tem número 2, manter atualizados os campos antecedentes obstétricos.
Então, nessa tela que eu trouxe para vocês, a gente tem o botãozinho acompanhamento, que é aquele azulzinho. Esse botãozinho ele estará disponível para os pacientes gestantes e para os pacientes, né, crianças que estão em desenvolvimento. Então lá vocês vão conseguir fazer todo o acompanhamento da gestante. Porém, aqueles botõezinhos lá do pré-natal só vai aparecer para o médico e para o enfermeiro. Pessoal de Lamarão, e se o nosso município já quiser alimentar através do ESUS, pode? Deve. O ESUS deve ser alimentado de forma íntegra. A única recomendação é só pare de alimentar o CIS pré-natal a partir do momento que você recebeu o alerta, tá? O ESUS AB deve ser alimentado sempre, todos os dias. Pessoal de Aurora, o CIS pré-natal do meu município não gerou relatório do mês de janeiro, nem automático, nem de forma manual. A explicação foi de que aconteceu em função dessa mudança. Como terei certeza? Não recebi nenhum aviso no CIS pré-natal. Dá uma olhadinha de novo, porque a gente tem um relatório, um cronograma, aliás, do ano de 2017, tá? Então, outubro, novembro e dezembro foi disponibilizado pelo CIS pré-natal no dia 15 de fevereiro, tá? Então, essas informações que a gente teve do mês anterior, que é janeiro de 2018, elas ainda não estão disponíveis, tá? Porque o Ministério ele organizou por trimestre. Tem data definitiva para o ESUS 3.0? Essa integração deve ser para essa nova versão ou estou errado? Não, essa integração ela já vem acontecendo desde o ano passado, tá? Então, desde o ano passado, o Ministério ele já vem monitorando todos os municípios, tá? Então, a integração ela já acontece e é importante que o município tenha uma versão atualizada de ESUS para conter todos esses pontos que a nota técnica contempla. Em relação à versão 3.0, a gente ainda não tem uma data de lançamento, né? Assim que tivermos uma data, tivermos acesso a todas as novidades da 3.0, a gente vai marcar uma web e vai conversar sobre todas essas novidades. Pessoal de Itajaí, não consegui verificar no ESUS a aba de antecedentes obstétricos e gerais. Então, essa aba ela vai estar disponível dentro do prontuário do paciente. Então, lembrando, o acesso do prontuário do paciente ele acontece com login e senha de profissional de nível superior e de duas formas. Ou o paciente em atendimento, ou quando eu entro na aba Cidadão, localizo o paciente e coloco uma justificativa para visualizar aquele prontuário, tá? Então, login e senha de nível superior. No CIS pré-natal é obrigatório utilizar o CNS iniciado por 7. No ESUS também será necessário? Não, na verdade no ESUS, se você colocar um número válido para aquele cidadão, o sistema vai aceitar. Tá? Lá na base do Ministério, ele já consegue identificar que aquele cidadão que você cadastrou com um número antigo, que está recebendo atendimentos, por exemplo, com um número antigo, que é aquele cidadão X lá que tem um númerozinho novo. Tá? Então não tem problema ele ser um número antigo dentro do ESUS. Estou com dificuldade de salvar a solicitação de exame. Tá. Ela só salva quando preenche a descrição do exame. No entanto, entendo que esse campo se refere ao resultado. O que estou fazendo de errado? Tá, então... na solicitação de exames, então a gente vai utilizar a ferramenta, se tu quiser mostrar, tá indo. Tá, enquanto isso eu vou falando. A gente, para fazer a solicitação de exame, precisa usar a ferramenta Exames, certo? Nessa ferramenta Exames, quando eu escolho se é um exame comum ou de alto custo, eu tenho dois campos que são de preenchimento obrigatório. Um deles é dados clínicos e o outro é o nomezinho do exame, tá? A gente não tem nenhum espaço para colocar o resultado nesse momento. A gente não tem nenhum campo para preencher o resultado desse exame. Então, a solicitação, a gente precisa preencher alguma coisa de dados clínicos e lá o nome do exame, né? Pelo código CICTAP ou selecionando na lista. Perfeito. Agora nós vamos para a nossa última pergunta. Meu município só está utilizando a ficha CDS. Algum prejuízo? Terei algum prejuízo? Então, no ano passado... Aliás, no ano retrasado, a gente teve, eu vou mostrar aqui para vocês, lá no início da nossa conversa, que diz como registrar, tá aí. No ano de 2016, a gente teve, então, a resolução número 7, que nos coloca a obrigatoriedade em utilizar o prontuário eletrônico. E nesse mesmo ano, a gente teve o prazo, eu não trouxe aqui a nota técnica, resolução, enfim, que foi o prazo até dezembro. Os municípios devem lembrar que a gente teve até dezembro para implantar o prontuário eletrônico e ainda colocar uma justificativa porque não estava utilizando, né? Inclusive com prazo e assim por diante. Então, o que a gente orienta? Que o município se organize para utilizar o prontuário eletrônico, porque ele é obrigatório, tá? A gente já teve um grande período, que foi o período de implantação, né?
E aqueles municípios que ainda não conseguiram se organizar, né, a gente pede que tente o máximo possível, porque é uma questão que ela é obrigatória, a gente tem a questão do PEMAC também, que pede a utilização do prontuário eletrônico. E também o prontuário eletrônico ele veio para nos ajudar, né, para integrar toda a equipe, para que o registro desse paciente ele fique de uma forma unificada. Tá, muito obrigada, pessoal, por estarem conosco na tarde de hoje. Estamos disponíveis através de teleconsultoria. A gente pede que os municípios tenham um pouquinho de paciência, que esse momento de integração é um momento um pouquinho mais delicado, né? Baixem esse material da web palestra, né? Utilizem ele. A gente fala sobre a questão do alerta, também frisou bastante, né? Fiquem atentos ao monitoramento do envio de dados, né? A questão do alerta dentro do SIS pré-natal. E em relação ao número do SIS pré-natal, hoje a gente não tem essa informação, tá? Assim que tivermos, vamos publicizar nas nossas redes sociais, né, do Telesaúde, dentro dos nossos fóruns. Então, a gente pede que vocês participem conosco e tragam as dúvidas de vocês, porque é através delas que a gente consegue trabalhar e melhorar o SUS. Obrigada.